Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui, a gente apresenta temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Em um mundo tão globalizado, em que o universo digital transforma as relações e o comércio, como não se interessar pelo direito internacional? Nosso tema da vez é como lidar com a lei quando a pessoa se envolve com dois países diferentes. Vamos conversar sobre a riqueza das diversas leis e o direito mundo afora. Como pode se aplicar às nossas vidas? Contamos com a presença de um convidado que entende do assunto. Mestre doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com formação em Inovação pela Harvard Kennedy School. É juiz federal e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no curso de Direito. Seja muito bem-vindo, professor doutor Marco Bruno Miranda Clementino. Prazer todo meu, fico aqui à disposição. Então vamos diretamente às perguntas de ordem bem prática, professor. Me diga uma coisa, a primeira pergunta, eu sou mulher, essa não quer calar. Eu vou lá na internet, pego um aplicativo, uma plataforma online, compro uma blusinha, eu quero saber, tem imposto? Como é que eu pago esse imposto? Por que eu teria que pagar um imposto? Como é o nome desse imposto? Me explica um pouquinho aí. Perfeito. O imposto ele é pago a partir de um determinado valor. A rigor, quando se compra um bem fora do Brasil, na entrada desse bem se paga um imposto chamado imposto de importação. Dependendo do produto, outros tributos vão incidir. Mas nessas pequenas compras o risco vai ser baixo, então, desde que não gaste demais, você vai conseguir fazer com que o produto entre no país sem tributação. Então, o nome do imposto, quando a gente compra roupa do estrangeiro, de um outro país, é imposto de importação. Imposto de importação. E a pessoa física tem que pagar, então? Se ela efetivamente importou o produto, sim, ela fica responsável pelo recolhimento. O produto fica retido nos correios, a pessoa vai, recebe lá uma guia de pagamento, paga esse imposto e fica com o produto. Às vezes até vale a pena, dependendo da situação, mas é bom checar direitinho os valores, dependendo do produto, etc., a alíquota do imposto, para saber se vale a pena comprar o produto no exterior ou no Brasil. Porque a gente só fica sabendo da incidência depois, muitas vezes, né? Exatamente. Em determinados casos, como eu disse, no baixo valor, é algo desinteressante até para a Receita fazer a fiscalização e, enfim, o tributo não termina nem sendo cobrado, mas... Sabia que aconteceu comigo? Foi? Eu fiquei danada. Por isso você perguntou, né? Eu comprei, eu sabia. Eu nunca tinha comprado online, assim, né, de aplicativo. Aí eu comprei no aplicativo. Só que eu acho que eu comprei demais. E aí, tá certo. Tributou. Quando tributou, eu não vi, comprado essa coisa sabia. bonita aqui no programa, né? Não era? Então. Aí eu comprei lá umas roupinhas e aí nada de chegar. Quando eu fui rastrear, tinha lá dizendo que eu tinha que pagar o imposto para desembaraçar. Caríssimo o imposto, mais ou menos equivalia a 50% do valor da mercadoria. E eu tive que pagar. É significativo o valor do imposto. Então é bom ver direitinho. Agora você deve ter comprado aí umas roupas de grife, né? E realmente tem que pagar o imposto, claro. Foi não, viu? Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Cada vez está mais fácil viajar, né? A gente conseguir sair do país e passear mundo afora. Como é que funciona? Se eu quiser sair do país hoje, o Brasil tem relação com todos os países, o Brasil tem relação com a parte, o que é visto, eu tenho que tirar visto para ir para outros países. Me explica um pouco sobre isso. O Brasil é considerado um país de passaporte, eu diria, mediano. Ele entra na grande maioria dos países, não é considerado um passaporte ruim, ele dá acesso a vários países sem necessidade de visto. Para a Europa, por exemplo, a gente não vai precisar de visto. Para os Estados Unidos a gente precisa de visto, para a China a gente precisa de visto. Então, quando você decidir ir para um país, entra na embaixada, no site da embaixada desse país em Brasília, portanto a informação vai estar em português, e checa se existe a necessidade de visto. Mas na grande maioria dos países o brasileiro não vai precisar de visto. Agora precisa do passaporte, né? Porque sem o passaporte nem você sai do país, nem ingressa no outro país. Uma pergunta sobre isso do visto. O visto eu obtenho onde? Por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos. Onde eu vou obter esse visto? Assim, as leis do direito internacional dizem que o Brasil fornece o visto americano? Não, os Estados Unidos fornecem um visto. Quando os países com os quais o Brasil tem relação diplomática vão ter representações aqui. Vão ter a embaixada em Brasília e vão ter representações consulares. São essas representações consulares que ficam encarregados da outorga desses vistos. Ótimo. E aí outra pergunta agora.
eu preciso entrar com ação num outro país. Por exemplo, eu sou um empresário e eu importei uma mercadoria. Você é uma empresária, né? Mas aí eu importei uma mercadoria. Sim. E aí, nesse momento, eu me deparo com uma discussão a respeito da cláusula contratual tal. E eu quero saber como é que a gente faz para discutir isso, tendo em vista que a transportadora é de uma empresa portuguesa e eu comprei a mercadoria da Espanha. A transportadora, o seu problema foi com a mercadoria ou com o transporte? Então a gente já está começando a discutir que Exato. pode ter mais de uma norma internacional sendo aplicada aí? Exato. Na verdade, quando você está diante... Bom, eu acho que aí é até um mote para dar uma explicação mais geral. Qualquer relação que você venha a ter com outro país, ela precisa ser bem planejada, nos mínimos detalhes e nas mais diversas situações. Então, eu por exemplo, costumo conversar com meus alunos sobre um tema específico, que é diferente da pergunta, eu respondo a pergunta depois, mas é você se apaixonar por uma pessoa de um outro país. Eita, esse daí pode ser BO, né? Pode ser BO. Até isso tem que ser planejado, porque dependendo do... E a pessoa escolhe o amor, Enfim, o fato é que é bom que seja bem planejado. Por exemplo, vamos imaginar que uma mulher brasileira se apaixone por um homem da Arábia Saudita e resolva viver com ele na Arábia Saudita. Isso vai ter algumas implicações em termos da própria condição que o direito da Arábia Saudita vai dar à mulher. Né? Então, tem inclusive em Hollywood, tem um filme muito interessante a esse respeito chamado Não Sem Minha Filha. Not Without My Daughter. Eu costumo usar esse filme em sala de aula. Basicamente conta a história de uma mulher norte-americana que se casa com um norte-americano, porém descendente iraniano, mas com nacionalidade iraniana. Eles têm um filho nos Estados Unidos e vão passar as férias no Irã. Tem um detalhe, lógico, essa é uma história baseada em fatos reais, mas essa história se passou na década de 1980. A lei pode ter mudado e deve ter mudado, mas não deve ter mudado muito. O fato é que, se você é uma mulher norte-americana, ou portanto uma mulher brasileira como você, e se casa com um iraniano, automaticamente no momento que você entra no Irã, você é uma mulher iraniana, ainda que você não queira a nacionalidade iraniana. Então, no caso dela, quando chegou no Irã, ele não quis mais voltar para os Estados Unidos e ela não tinha mais o direito de deixar o Irã por ser iraniana e também não tinha o direito de deixar o Irã, não tinha o direito mais de criar a filha com autonomia por ser uma mulher iraniana, mãe de uma criança também iraniana. Então ela terminou se submetendo, ela fugiu estou dando spoiler do final do filme, mas ela fugiu do Irã, né, fugiu do Irã para poder resgatar a sua condição de norte-americana, que ela não tinha deixado de ser naquele momento, mas não tinha condições de exercitar porque o Irã a estava considerando iraniana e submetendo, né, e a submetendo a uma situação, uma condição de inferioridade que aquele sistema jurídico termina impondo às mulheres. Então é preciso fazer esse tipo de planejamento. Quando você vai fazer uma compra no outro país, a mesma coisa. Na situação que você narrou, existe uma particularidade que eu quero trazer depois, se você me permite, eu quero começar com uma situação mais simples. Certo. Porque você falou que você é empresária, né, importou um bem, né, celebrou um contrato de transporte. Vamos para uma situação um pouco mais simples. Você vai a Madrid, já que você falou da Espanha, e resolve comprar um item qualquer. Essa relação ela é de consumo. Né? Você comprando como Michele, não como a empresária Michele. Você comprou como consumidor. Então vamos imaginar que você trouxe uma bolsa bonita, uma bolsa bacana, lá de Madrid, numa loja, enfim, ou você resolveu comprar um item qualquer, numa relação de consumo como qualquer outra que você poderia travar aqui. Nesse específico caso, a legislação brasileira já é melhor. Por quê? Porque a legislação brasileira vai permitir que você ingresse com essa ação aqui, com essa ação judicial, você vai ingressar com essa ação aqui, portanto, você não vai precisar ir a Madrid para resolver esse problema. E tem um outro detalhe, você vai conseguir, na ação judicial aqui, aplicar a lei brasileira. E a lei brasileira é muito boa para a relação de consumo, porque o direito do consumidor é um direito fundamental previsto na Constituição. Então, para as relações de consumo, realmente a gente teria uma situação melhor. Mas haveria um problema. Se você faz essa compra numa loja que tem uma representação aqui no Brasil, vamos imaginar que seja uma empresa transnacional, quando você ganhar essa ação no Brasil, vamos imaginar que você tenha direito mesmo, que você tenha sido lesado de alguma forma. Né? Então, você vai ganhar a ação e depois, quando você ganhar a ação, existe algo que a gente precisa fazer, né? O telespectador não vai saber porque é uma terminologia mais técnica, mas você vai precisar executar essa decisão.
Na execução dessa decisão, aí pode surgir um problema se essa empresa não tiver representação no Brasil, não tiver uma filial no Brasil. Porque se essa empresa tiver uma filial no Brasil, o juiz daqui vai lidar com a própria empresa, com a filial do Brasil, vai poder bloquear uma conta, penhorar um bem, etc, etc, etc. Então, vamos imaginar que seja enfim, não estou me lembrando de uma marca específica, mas uma coisa que circule, um tênis da Nike, por exemplo, que você compre e seja uma coisa com a Nike. Então, como existe uma Nike no Brasil, você se resolve, realmente o juiz daqui se resolve, você terá uma legislação privilegiada para o consumidor brasileiro. Mas se tratar, por exemplo, de uma lojinha mais artesanal, embora o item seja caro, quando você não vai conseguir executar essa sentença no Brasil, porque essa empresa não tem patrimônio no Brasil para você expropriar. Então, nesse caso, vai surgir, vai se aplicar um instituto, a gente chama assim no direito, de cooperação, um instituto chamado Cooperação Jurídica Internacional. Ou seja, o juiz brasileiro vai precisar pedir ajuda ao juiz da Espanha para executar essa sentença. E aí, eventualmente, eu não vou saber da regra da Espanha, alguns problemas vão surgir, porque pode ser que a Espanha não aceite a aplicação da lei do Brasil, porque exija para aquela situação que você aplique a lei da Espanha. Então, a Espanha pode simplesmente dizer, olha, a sentença não me atende, eu como Espanha, porque para uma situação como essa, em que você comprou um bem na Espanha, eu só executo sentenças que tenham aplicado a lei da Espanha. Ou ele pode dizer, o direito da Espanha, que essa ação teria que ter corrido na Espanha. Aí você já tem um problema, porque embora você tenha uma sentença no Brasil em seu favor, infelizmente o juiz não vai conseguir, porque ele não tem condições de ir na Espanha e entrar no sistema de um banco como ele tem no Brasil. Então. Essa sentença, infelizmente, ela não tem como ser executada. Aí faz o quê? Ele vai pensa ter que entrar, duas vezes. Vai ter que entrar, pensa duas vezes antes de comprar, ou vai ter que entrar com ação na Espanha, contratar um advogado espanhol, saber o que é que diz a lei espanhola, etc. Ou seja, quando você faz qualquer negócio com uma empresa no exterior, você precisa pensar duas vezes. Agora, se você está diante de uma empresa que atua no mundo inteiro, aí não vai ser problema. No caso em que você me perguntou da empresária, veja, tudo vai depender do negócio que você está formatando. Vai existir uma lei no Brasil chamada Código de Processo Civil que vai estabelecer as situações em que a justiça brasileira pode atuar. Então, a situação mais clássica é a parte ré, que é a pessoa contra quem você propõe a ação, ela estaria domiciliada no Brasil, não é o caso. Aí vai ter uma regra para bens imóveis, ações de família, alimentos, etc, etc. A situação que mais se aproxima da generalidade é aquela de que a obrigação seria cumprida no Brasil. Não é. Então, em tese, numa situação como essa, de uma contratação que é feita na Espanha, por uma empresária como você teria que entrar com ação na Espanha. E tem um detalhe, a lei brasileira vai dizer que, em se tratando de um contrato, deve se aplicar a lei do local em que a contratação foi feita. Então, veja, numa situação como essa, mesmo que você estivesse diante, repara como é de certo modo complicado, mesmo que você estivesse numa situação em que a lei brasileira permitisse que você entrasse com ação no Brasil, se você celebrou o contrato na Espanha, o juiz brasileiro terá que aplicar a lei da Espanha. O juiz brasileiro terá que aplicar a lei da Espanha na ação judicial, então, em tramitação no Brasil. O juiz brasileiro vai ter que estudar muito, Ele vai ter que estudar a lei da Espanha. E se você... Aí sabe o que é que o juiz brasileiro não quer? Que você não compre num país de legislação muito complicada. Porque se você resolver comprar na Malásia, em Bangladesh, se você comprar numa ilhazinha da Oceania, o juiz brasileiro vai ter que estudar. Exatamente. E aí a competência é da Justiça Federal? Dependendo da situação, sim, dependendo da situação, não. No caso desse da empresa, será simplesmente da Justiça Estadual. Agora, quando houver a necessidade, quando é que a Justiça Federal normalmente atua nesse tipo de situação? Atua quando, de alguma forma, a Justiça brasileira precisa auxiliar a Justiça do outro país. Vamos imaginar que, de alguma forma, numa situação inversa, por exemplo, a sentença do juiz, a decisão do juiz da Espanha, precisa ter algum efeito aqui no Brasil, precisa de alguma providência aqui no Brasil. Quem ajuda o juiz da Espanha é o juiz federal. Mas se for, assim, simplesmente... O que seria uma providência? Por exemplo, uma pergunta. A gente está numa situação em que se discute num processo judicial na Alemanha, por exemplo, e precisa encontrar um alemão aqui no Brasil. Seria assim? Sim.
Porque, vamos imaginar, enfim, para o telespectador, a lógica básica de um processo judicial é de que ambas as partes precisam ser ouvidas. A gente chama de polos, vai ter um polo ativo, que é a pessoa que demanda, né? A pessoa que entra com a ação, e a pessoa contra quem se entra com a ação está no polo passivo, é chamado réu, autor e réu. E o pressuposto básico do processo é que o juiz ouça essas duas pessoas. O juiz tem que conhecer os dois lados, né? As duas versões sobre aquele problema que está sendo ali tratado no processo. Vamos imaginar, Michele, que a pessoa contra quem se propõe a ação esteja no Brasil. Ela precisa ser chamada ao processo formalmente, né? E aí existe um instrumento de direito internacional privado chamado carta rogatória. Carta rogatória. Então, o juiz da Espanha expede uma carta rogatória. Essa carta rogatória ela é enviada pela via diplomática para o Brasil, ela é distribuída para um juiz federal, e é o juiz federal que vai, vamos imaginar que você seja a pessoa contra quem se propõe a ação, é a Justiça Federal que vai chegar aqui na sua casa, em nome do juiz da Espanha, para dizer: Michele, tem uma ação em Madrid contra você está com prazo para responder. Então, nessa situação, a Justiça Federal atua. Faz a cooperação internacional. Exato. Tem outras situações também. Tem uma situação muito curiosa para a Justiça Federal, né? Você sabe que quem cuida das matérias de família é a Justiça Estadual no Brasil. O telespectador, se não sabe, está sabendo agora. Então, questões de família na Justiça Estadual. Mas a Justiça Federal lida com um específico caso de família. É aquilo, enfim, tem um tratado, que é um tratado, um documento assinado pelo Brasil em acordo com outro país. É uma espécie de acordo que o Brasil faz com outro país. E esse acordo ele pode ser chamado de multilateral. Significa dizer que vários países acordam a mesma coisa, né? Existe um tratado chamado Convenção da Haia sobre a subtração internacional de menores. Basicamente, o que é isso? Um casal, cada um com a nacionalidade diferente, tem um filho. E aí eles estão morando em determinado país. Vamos imaginar que um brasileiro e portuguesa, eles moram em Lisboa, e tem um filho que vai ter eventualmente dupla nacionalidade. Se porventura vamos imaginar que eles venham, que o brasileiro traga a criança de férias e decida não mais voltar para Portugal. E aí? Decida não mais voltar para Portugal. O que é que a lei diz? E eles podem ter, imagina que o casal pode ter brigado, etc. Se porventura isso acontecer, essa convenção da Haia vai dizer que as questões relativas à guarda dessa criança têm que ser resolvidas naquilo que a convenção chama de residência habitual do menor. E a residência habitual do menor é Lisboa. Então, o que é que se prevê? Que essa criança, se ela tiver permanecido, ou se ela tivesse sido subtraída de Portugal, ou permanecido indevidamente no Brasil, embora tenha vindo para cá de forma consentida, essa criança será objeto daquilo que a gente chama de busca e apreensão. Sim. Entra-se com ação para que a criança, né, para que se retome a criança é levada de volta para Portugal e é o juiz de Portugal que vai dizer quem fica com a guarda da criança. Pode até dizer que é o brasileiro, perfeito, mas tem que ser lá. O mesmo aconteceria se a criança morasse aqui. Ou seja, se a criança fosse para Portugal, nós íamos solicitar que Portugal fizesse a busca e apreensão da criança e devolvesse para Natal, porque é o juiz de Natal que decidiria quem ficaria com a criança. Pronto, nesse caso, a matéria é da Justiça Federal. Por quê? Porque quem é encarregado de pedir ao juiz a busca e apreensão dessa criança é o próprio governo brasileiro. E o governo brasileiro litiga na Justiça Federal. Entendi. Então, chama a União, né? Deslocaria a competência, que seria, como regra geral, da Justiça Estadual, em virtude da matéria de família ser da Justiça Estadual, mas como envolve a atuação do próprio ente governamental, aí desloca a competência, então seria um juiz federal para estar atuando. Estamos aqui hoje no Me Explica Direito, eu sou Michele Elali, recebendo o professor Marco Bruno Miranda Clementino, que vai tirar outra dúvida agora. Professor, eu me casei com um estrangeiro, certo? E eu me casei aqui. E esse estrangeiro, ele é francês. Como é que faz para eu ser casada na França também? É automático? Eu revalido via consular? Eu caso lá de novo? Me explica aí. Você me fez uma pergunta difícil. Por quê? Eita. Vou lhe dizer, eu não vou saber lhe responder essa pergunta, porque eu precisaria conhecer o direito francês. Eu posso lhe responder o inverso. Porque eu só posso, isso é um dado interessante quando a gente lida com o direito internacional privado, que é a disciplina sobre a qual nós estamos discutindo. O professor brasileiro só responde pela lei brasileira.
Então, na verdade, esse é um outro detalhe, inclusive é algo que se discute nos escritórios de São Paulo que lidam mais com essas questões transnacionais. O escritório responde pela lei brasileira e orienta que a pessoa interessada entre em contato também com o escritório de advocacia do outro país para que ele diga sobre a lei do outro país. Ainda que o escritório saiba, tenha a resposta sobre como o direito se comporta, eticamente ele não pode dizer porque é assim que funciona. Então, muito provavelmente, seja simples, igual eu vou dizer como acontece no Brasil, mas eu como professor brasileiro eu só posso responder pelo Brasil. O que é que vai acontecer? Você vai se casar lá, vai trazer o comprovante, vai levar no cartório e você está casada no Brasil. Simples assim. Agora, se você quiser, vamos imaginar que você esteja lá por uma temporada. Você pode levar o documento para a repartição consular brasileira lá e fazer o registro, traz esse documento para cá. Mas se você quiser trazer o documento de lá, também é simples. Aí vai exigir uma documentaçãozinha, mas vamos imaginar algo que de vez em quando acontece. Você vai a Las Vegas, né, com seu namorado. É moda, né, casar em Las Vegas. É moda casar em Las Vegas. Porque você sabe, né, que casa em 15 minutos. Eu, inclusive, visitei a capelinha. Casou? Não, eu casei, graças a Deus, aqui em Natal. Mas porque são casamentos, às vezes, muito precipitados, né? Mas, enfim. Tão ínfimo quanto tempo para casar? Não, me deixe quieto na minha. Mas, enfim, casei em Natal. Mas se eu tivesse casado em Las Vegas, em 15 minutos, realmente, você se casa, sem a burocracia daqui do Brasil. Aqui no Brasil, você tem proclama, você tem um tempinho para poder se casar, toda uma tramitação no cartório. Lá é simples. Aí você traria essa documentação, registraria aqui, você estaria casado. Um dado interessante, aliás, tem 2 dados interessantes a esse respeito, Michele. Aqui, você vai me perguntar, então, no momento em que eu me caso em Las Vegas, certo? Eu ainda não registrei meu casamento no Brasil. No Brasil eu sou casado ou sou solteiro? Eu serei casado. Embora eu não tenha formalizado, eu não posso, porque o estado civil da pessoa é único, eu não posso me dizer solteiro. Mas tem algumas particularidades até tristes, considerando a legislação de alguns países. Vamos imaginar que eu me case no Brasil com uma pessoa do mesmo sexo. No Brasil isso é possível. Sim. Há países no mundo que não permitem que pessoas do mesmo sexo se casem. Em alguns países, e isso é muito, muito triste, inclusive eu já pedi que alguns alunos lá do nosso programa de mestrado abordem esse tipo de situação à luz dos direitos humanos. Por quê? Você pode estar diante de uma situação em que você seja casado com uma pessoa do mesmo sexo no Brasil, você se dirija para um outro país e você expressar afeto à pessoa do mesmo sexo no outro país, que é seu cônjuge, porque com você casado, seja crime. Porque o homossexualismo pode ser crime em outro país. Em 30% dos países do mundo, você ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo é crime. Então, você, num país, tem o estado civil de casado, chocante. E é por isso que essas coisas precisam ser planejadas. Você tem o estado civil de casado e você se desloca a um outro país e está praticando um crime em decorrência de algo que é chancelado pela legislação de um país como o Brasil. Chocada. Impressionada, professor. Pois é. Me diga uma coisa, o senhor, enquanto juiz federal, não só professor, já passou por alguma situação que precisou trabalhar com a cooperação internacional na prática? Precisei não pedindo, eu prestando cooperação. É bem curioso. Eu cumpri uma carta rogatória em 2004, faz tempo. Mas também, assim, a vara em que eu atuo, né, a unidade em que eu atuo, como é uma vara de matéria tributária, é uma vara em que isso não é muito comum. Na verdade, isso acontece mais frequentemente nas varas criminais. Aí realmente tem. Mas eu fui obrigado, recebi a solicitação na época do Supremo Tribunal Federal para ouvir aqui em Natal um senhor que tinha sido preso aqui em Natal, é bem curioso. Esse senhor estava escondido aqui no bairro de Alto da Candelária, perto da Justiça Federal. Ele foi preso por um crime praticado aqui no Brasil, um mandado de prisão que tinha sido expedido pela Justiça de Santa Catarina, mas quando colocaram o mandado naquela época no sistema, acendeu uma luz da Interpol, porque ele era o cidadão mais procurado da Alemanha. Ele tinha praticado o maior crime financeiro da história da Alemanha. Ele estava escondido aqui em Natal após haver supostamente praticado um crime em Santa Catarina. Então, houve uma solicitação de um tribunal de Stuttgart, que é uma cidade alemã, para que fosse colhido um depoimento dessa pessoa aqui em Natal. Né, veio um policial alemão acompanhar a audiência, o cônsul, Natal tem um cônsul da Alemanha, né, o cônsul da Alemanha em Natal participou da audiência também e eu colhi o depoimento dele.
Aí o senhor levou esse depoimento para... Eu envio, na época quem cuidava de receber da Alemanha era o Supremo Tribunal Federal, hoje é o Superior Tribunal de Justiça. Houve uma modificação na Constituição depois disso, isso. Mas eu devolvi para o Supremo Tribunal Federal, que devolveu para o órgão da Alemanha que recebia, eu não vou saber qual é, que por sua vez encaminhou para o Tribunal de Stuttgart. Entendi. No Me Explica Direito de hoje, conversamos com o juiz federal e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marco Bruno Miranda Clementino. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer e foi divertido, me chame mais vezes. Já estamos aqui de portas abertas. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao meio-dia, na FM Universitária e rever, quando quiser, no YouTube, através do canal da TVU-RN. Até a próxima.